Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou abordar o exemplo da resolução da equação de segundo grau utilizando estruturas de decisão. E pensando no programa, eu construí esse fluxograma para representar a minha linha de raciocínio para a solução do exercício. Isso aqui é um fluxograma que cada etapa corresponde a um conjunto de código que vai ser executado sequencialmente. Então, no primeiro bloco, nós temos a função de coleta, o código que vai coletar os coeficientes da equação, o A, B e o C. E a partir desses dados, eu vou seguir com alguns códigos que vai chegando em solução em cada caso, para cada caso. Então, quando eu tenho a coleta dos 3 coeficientes, a primeira coisa que preciso analisar é se esta equação ela se trata de uma equação de segundo grau. Porque se isso não existir, não vai fazer o menor sentido aplicar uma equação de Bhaskara. Então, se A for igual a 0, eu preciso parar o programa. Eu não posso deixá-lo seguir. E depois, se A for diferente de 0, vamos construir uma segunda estrutura de decisão. Como que eu estou mostrando nesse segundo slide, dividindo. Primeira estrutura de decisão, verificar se A através de A, se é uma equação de segundo grau. E na segunda estrutura de decisão, eu vou dar um comando dependendo do valor de delta. Se é menor, igual ou maior que 0. Quando delta é menor que 0, não há solução real. Então, basta escrever um print informando que não há solução real. Quando delta for igual a 0, eu vou pegar o valor de delta e vou imprimir na tela, falando que é a única solução real. E quando delta é maior que 0, eu vou seguir com a equação, gerando os 2 valores de x. Então, vamos ao programa. Temos aqui, deixa eu mudar de tela. Então, vamos lá. Leitura. A leitura vai existir o valor de A, que vai ler que vai receber um float, input, certo? Uma mensagem para o usuário ficar ciente do que está escrevendo no input. Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V para poupar tempo, sem querer porque Shift Enter, desculpa. Vou encerrar o programa. E eu vim em célula e dando clear em tudo. Vou alterar o texto para cada variável, salvando uma em uma. E vamos já se debater com a primeira estrutura de decisão, onde escrevemos um if com A igual a 0. Quando A é igual a 0, eu quero que printa na tela informando que não há uma equação, ou melhor, equação de segundo grau indefinida. E quero que encerre o programa. Como encerro um programa? Utilizando a biblioteca System do Python. E para isso vocês dão o comando import e escreve size. Se não tiver no seu computador, der um erro, basta utilizar o comando pip install, como mostrei nas aulas anteriores, com a biblioteca média. E dentro da biblioteca size existe um método que encerra o programa, certo? Então, este comando aqui, essa estrutura de decisão, está verificando se A é igual a 0, e se A for igual a 0, vai executar esse comando informando o usuário e vai encerrar o programa. Agora, vamos calcular delta. Eu vou copiar e colar a equação de delta para poupar tempo. Mas, basicamente, eu estou utilizando operações matemáticas envolvendo as variáveis que o usuário vai escrever na função input. E ok. Agora vamos para a segunda estrutura de decisão. Vamos voltar lá. Aqui, ó.
Segunda estrutura de decisão, existe um if, um elif e um else. Na aula anterior não apresentei o elif, mas o elif ele é uma condição específica que vem antes do else. Ou seja, se o if ele cria uma condição delta menor que zero, e eu colocasse um else, ele não ia considerar o delta igual a zero. Então, a gente pode colocar outro if, ou melhor, um elif, que é a forma pythônica de resolver essa situação. Em outras linguagens de programação, como Java e C++, utiliza-se o if como elif. Mas como no Python tem o elif, para uma condição específica dentro de uma estrutura de decisão, é o que nós vamos usar aqui. Vamos voltar aqui ao nosso programa, verificando, tá certo, na tela certa. Então, vamos calcular. If delta menor que zero. Essa é a primeira condição. 2 pontos, que é a estrutura padrão da estrutura condicional, e dentro da indentação vai englobar todos os comandos desse if, que é um print informando que não há solução real. Não há solução real. Ok? Agora vamos ao elif. Elif, quando delta é igual a zero. 2 pontos. Vamos printar na tela, utilizando concatenadores de variáveis. Vou utilizar o porcentagem aqui para poder fazer uma aproximação sem utilizar a função round. Então, elif, há uma solução, a solução real, vírgula, x igual a porcentagem, eu vou fazer uma aproximação de 2 casas de precisão, certo? F porque é uma string, e aqui depois da string você coloca uma porcentagem e digita o nome da variável que quer ser concatenada. Ok? Agora vamos ao else, que se delta não é menor que zero, não é igual a zero, então o único caminho é para maior que zero. Então, maior que zero, calculo x utilizando a equação de Bhaskara. E vamos printar e concatenar esses valores, também utilizando porcentagem. Há 2 saídas, x1 igual a x1 e x2 igual, eu coloquei chaveamento, mas eu disse que eu vou utilizar porcentagem. Então, vamos lá. Ponto 2f, 2 casas de precisão, porcentagem ponto 2f. Se você não está entendendo esse método de concatenação de variável, volte na aula de print da seção 1, ok? E aqui, como tem 2 variáveis concatenadas, 2 a mais, eu abro um parênteses e escrevo na ordem que eu quero que apareça aqui no print. Vamos rodar o programa e verificar se está tudo certo. Ok, pessoal, gerou um pequeno bug aqui na plataforma, mas não é nada associado a um erro ao código. Vamos verificar o que nós fizemos até agora. Rodei o programa, ele executa o primeiro input. Vamos verificar quando A é igual a zero, se realmente o programa ele executa o encerramento dele através do comando exit. Realmente, ele encerra o programa, envia o print. Não se trata de uma equação de segundo grau. Muito bem. Vamos escrever outra equação. A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 1. Aqui, ó, há uma solução real, x igual a 1. Vamos novamente, vamos procurar uma solução que tenha 2 saídas.
Aqui encontramos. Há duas soluções reais, x igual a menos 0,3 e x2 igual a menos 0,3. Ok, tem um erro no nosso código. Eu não vi, mas acontece. Escrever códigos, erros são comuns. x1 e x2 são equações diferentes. Um soma a raiz de delta, o outro subtrai. Vamos testar novamente. A igual a 1, B igual a 4 e C igual a 1. Agora sim, x1 igual a menos 0,3 e x2 igual a menos 3,7. Ok? Essa foi o exemplo de equação de segundo grau. Agora eu vou apresentar a vocês o desafio 1 e 2 e também o desafio extra que eu construí. O desafio 1 e 2 eu vou gravar a aula mostrando a resolução. O primeiro se trata de um programa que você tem que entregar o valor de pH, lendo a concentração de hidroxônio e determinar se é uma solução ácida, básica ou neutra, utilizando estruturas de decisão. Eu estou dando uma dica para utilizar bibliotecas Math e NumPy. Tudo bem? Por que NumPy ou Math? Porque ele precisa desse comando de logaritmo. E o desafio 2 é o desafio da seção 1, só com uma única alteração. Eu havia informado a vocês que o máximo de dissolução do cloreto de sódio é de 36%. Ou seja, passando disso, de 36%, ele precipita na caldeira. Eu quero que você construa um programa que entregue os mesmos resultados que o anterior, falando sobre a massa do sal dissolvida e a massa de sal precipitada, ok? Então é isso. E o desafio extra eu não vou gravar. Se trata de um programa que leia os valores de constante ácida e concentração molar e calcule o pH. Então nós temos ácidos fortes, ácidos fracos, ácidos diluídos e não diluídos. Um livro que eu recomendo para revisão bibliográfica, para a parte do Chemiquez, é o Atkins Princípio de Química, quinta edição. Aqui vai estar a resposta. Tente fazer. É um exercício chato, ele é um pouco bem mais difícil. O código está funcionando e vai se orientando. É realmente um grande desafio aqui. Tudo bem? Então, te vejo na próxima aula com a resolução do desafio 1 e desafio 2.